Glória a Deus. É maravilhoso quando Deus opera. Nós falamos aqui na terça que às vezes nós ficamos esperando, ao exemplo do moço lá no tanque. Obrigado, Deus abençoe. Eu estava nas últimas aqui já. Nós ficamos à semelhança daquele moço lá no tanque de Betesda, esperando o anjo chegar e agitar as águas para a gente mergulhar no tanque, né? Aí a gente fica esperando um mover todo espetaculoso, né? De repente um anjo descer dos céus, trazendo uma palavra estrondosa, e Deus está falando nos mínimos detalhes, nas palavras singelas, entendeu? No silêncio, e não muitas vezes no muito barulho, porque o muito barulho ele costuma trazer um negocinho chamado confusão e atrapalha um pouco os projetos de Deus. Minha esposa preparou os louvores de hoje e nem eu vi o que ela estava preparando, nem ela viu o que eu preparei. Mas os irmãos vão ver que os louvores cantados tem muito a ver com o que Deus tem para falar conosco através da sua palavra nesta noite. Tudo para a honra e para a glória do nome de Jesus, porque só a Ele, somente a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Deus faz é por causa da sua bondade. Deus faz é por causa da sua justiça, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias, até que se consumem os séculos. O que é a consumação dos séculos? Quando cessar a contagem do tempo dos humanos. Vai chegar um dia que vai cessar a contagem do tempo dos humanos. A contagem de Israel parou lá no nascimento de Jesus e começou a contagem da igreja. O tempo da igreja nós estamos vivendo. Mas vai chegar um momento que vai acabar o tempo da igreja e vai começar de novo, recomeçar o tempo de Israel. Segundo o que a gente entende, 7 anos. E aí, o nosso Redentor, que já nos remiu, ele vem a segunda vez, não é para remir a igreja já foi remida pelo sangue vertido na cruz, mas ele vem remir o povo dele, o povo de Israel. E Isaías profetizou, Malaquias, Zacarias, quase todos os profetas, que todo Israel será salvo no único dia. Aleluia! Louvado seja Deus, porque eles o verão descer nas nuvens, na sua coxa direita escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e nas suas mãos, aleluia, as marcas dos cravos que eles fizeram, e reconhecerão verdadeiramente Ele era o Cristo e nós não o conhecemos. Aleluia! E a palavra diz que Israel nunca mais se desviará das veredas do Senhor. Aleluia! Mas nós, igreja, temos um privilégio diferente. Vamos caminhar na palavra. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Aleluia! Nós vamos falar nesta noite sobre a humanidade de Deus. Olha que coisa fora do padrão. Vamos falar sobre a humanidade de Deus. Um Deus todo-poderoso em seu esplendor, mas que se fez homem, igualzinho o Senhor, igualzinho a irmã,
com todas as nossas, mas eu sou muito pecador, os meus pecados, ele se tornou como um de nós. A única exceção é que ele não pecou. Mas contudo, ele diz assim, que ele é o nosso advogado perante o Pai. Aleluia. Todas as nossas culpas foram expiadas. Amém? Vamos lá. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito Santo, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, puxa a brasa para a minha sardinha, né? Mas cada qual também para o que é do outro. Cada um ajude o outro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ninguém foi lá humilhar o Senhor, ele humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? João, o evangelista, creio que ele começa a indagar como que ele vai começar a narrativa do seu livro, como que dá início. De repente ele até tem começado o seu livro do fim para o começo. Pode ter acontecido isso. Depois organizando a ideia, não, mas esse aqui tem que ser o versículo 1, João no capítulo 1, versículo 1. Mas ele também tinha que ser o primeiro versículo da Bíblia. Se alguém tiver uma Bíblia de ordem cronológica, João capítulo 1, versículo 1 é o primeiro versículo da Bíblia cronológica. O verbo, coloca aí, Catan, João capítulo 1, versículo 1. Esses dias eu fiz uma citação errada aqui de um texto bíblico que ninguém me corrigiu. Uma pregação de domingo. Vamos lá, é bom sempre colocar o texto quando a gente fala, quando a gente cita o texto, colocar, e corrige a gente. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O segundo, ele estava no princípio de tudo com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Então no princípio está lá o Senhor. Haja isso, haja aquilo, haja aquilo outro. O verbo, a palavra, haja, a ordem, era Jesus. A ação do nada acontecendo tudo, o Espírito Santo de Deus. E o comando, Deus Pai. Deus, em sua essência, Ele é amor.
Mas Deus, em sua essência, é amor, por causa da sua justiça. Então, se nós pudéssemos, se alguém nos pedir para definir Deus, quem é Deus? Defina para mim quem é Deus. Deus é justiça. Porque a justiça não tem para lá e nem para cá, nem direita nem esquerda, é o centro, é justo. É justo. O ladrão, o malfeitor fez o mal, ele paga pelo mal. O bom fez o bem, ele é beneficiado pelo bem. O bem errou e fez o mal por um acidente do destino, errou, vai ter que pagar também. Paga. O mal fez o bem, beneficia o que fez. Essa é a justiça de Deus. A chuva cai para sábios e tolos. Deus não seleciona a chuva. Não, vou mandar a chuva só para o justo. O ímpio eu vou deixar sem. Não. Às vezes até cai na roça para o ímpio. E é do justo lá, ao ponto de Asaf, o salmista, ficar reclamando: Senhor, o ímpio prospera, e nós aqui ralando o ímpio. Até que ele cai em si e fala: Senhor, mas eu estou muito reclamando. Faça segundo a tua vontade. Obrigado por tua misericórdia infinita. O que você é que às vezes, irmãos, nós nos achamos dignos de todas as coisas, e nós não passamos de um vaso de barro frágil, e às vezes ficamos em pedaços. É preciso que o Senhor nos ajunte os cacos e faça um vaso novo conosco. E não tem nada errado, está tudo dentro da normalidade, porque Ele sabe que seria assim. Se Ele nos quisesse de outra forma, Ele teria nos feito anjos. O anjo não erra nunca. O anjo, se ele vem aqui com um destino para trazer qualquer coisa, você vir um anjo, Deus mandar um anjo lá com o destino para trazer uma coroa de ouro aqui para o pastor Reinaldo, a coroa vem aqui e tcham na cabeça dele. E ele volta de novo. Ele não vai falar nada para o pastor Reinaldo, não vai bajular, não vai elogiar, não vai criticar, não vai fazer nada. O anjo faz aquilo exatamente que ele é determinado para fazer. Mas a nós, o Senhor tem um trato diferente. Vamos andar para a gente entender esse trato. No Antigo Testamento, não sei se os irmãos já pararam para observar isso, mas parece que o Deus do Antigo Testamento era um Deus muito nervoso. Vamos lá, coloca aí, cara, para mim. Números capítulo 16. O que acontece com esse povo aqui? Capítulo 16, a partir do versículo 31. Presta atenção aqui, eu só vou ler, não vou comentar. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá, e a toda a sua fazenda, e eles e tudo que era deles desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também não fosse tragado pela terra. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Não está sem som? Não é o microfone. Só que eu estou segurando aqui. 36. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se façam folhas estendidas
para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados e os estenderam para a cobertura do altar, por memorial perante os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não fora da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Não parece que é um Deus muito nervoso? Né? É um Deus santo em todo o esplendor da sua santidade. E ele precisava que a semente fosse protegida. Tudo isso pelo zelo do Senhor, para proteger a semente. Por isso todos os códigos da lei, os procedimentos, por isso a questão da circuncisão era para proteger a semente. Então tudo isso era até a vinda do Messias. Quando a semente chegou, não precisa mais de nada disso, ficou no passado. Vamos dar mais um exemplo aqui, segundo livro de Samuel, capítulo 6. Tem um outro episódio aqui também, rapidinho. Capítulo 6, versículo 6, cara. O Samuel subiu da minha vida. Eu vou ler aqui que eu enxergo melhor. E chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu junto à arca. E Davi se contristou porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, e temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a arca do Senhor até mim? Havia uma lei de que não podia tocar na arca a não ser o sumo sacerdote. Não parece uma ignorância muito grande? A arca ia cair. Princípios devem ser observados. Como nós estamos no tempo da graça, e é o objetivo da mensagem, é aprofundar nisso. A graça tem essa coisa de deixar a gente mais à vontade, porque ela não tem uma limitação, não tem muitas obrigações, não tem muitos cerimoniais. Então é um negócio mais amável. Aí entra a humanidade de Deus. Quando Deus se faz homem, de fato parece que a santidade extrema de Deus se fez humano como nós. Por quê? Porque o Senhor tolera muita coisa nos dias de hoje. Traz julgamento? Sim, de vez em quando há julgamentos da parte de Deus. Mas ainda quando Deus age com julgamento, esse julgamento é com amor e misericórdia. Não é mais com essa comissão severa do Antigo Testamento. Se você observar Eleazar, cadê o abençoado que morreu aqui? Uzá. Ele foi fazer um favor, a arca ia cair do carro. Ele foi fazer um favor, mas não podia tocar. Davi fica triste, porque o Senhor abriu, o Senhor feriu ele se abriu ao meio. E morreu ali no lugar.
vale para todos nós. Não é porque nós vivemos no tempo da graça que nós podemos abusar da nossa liberdade e deixar que essa liberdade que nos dá, porque o Evangelho é o Evangelho para viver em liberdade e não em prisão. Você não vê em momento nenhum nos ensinamentos de Jesus ele colocando cerca e barreira para prender o povo dentro do curral. É com liberdade, mas há princípios que nós temos que observá-los, porque o dia que nós rompermos esse princípio, talvez não sejamos exterminados como usados, mas nós vamos pagar consequência por isso. Primeiro princípio: nunca se toca na igreja do Senhor. Nunca, 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 nunca. Eu estou nervoso hoje. Vai para casa, vai orar e não se dirija à igreja. Eu estou cheio da unção. Aí você fala com amor, com graça e com misericórdia. Mas nunca, em hipótese alguma, toque na igreja do Senhor. Porque o dia que você tocar, a tua sentença está lavrada. Porque nós não podemos, por minha causa, por causa de um de nós, perder um sequer. Se nós perdemos um sequer, por nosso motivo, por nossa causa, nós temos acertos com o Senhor. Nós vivemos o tempo da graça, vivemos, mas princípio é princípio, e ele precisa ser observado. O texto que lemos, deixa eu ver se está certo o meu relógio. Está certo, eu me guio por esse. O texto que lemos da carta de Paulo aos Filipenses, a condição desse momento é a seguinte: Paulo está preso em Roma e as igrejas espalhadas pela Ásia, por parte da Europa, e ele com Lucas escrevendo e direcionando mensagens para essas igrejas. Aí nós temos Timóteo, Epafrodito, tantos outros operadores dele nessa hora. Porque enquanto ele estava em liberdade de locomoção, ele mesmo ia nos lugares, mas agora ele está preso. Então ele precisa enviar. Essa carta de Filipenses, ela foi levada por Timóteo e Epafrodito, que foram os mensageiros de levar. E eles levavam a carta e traziam a notícia do povo. E ele está regozijando no Senhor, porque os filipenses, apesar de ele estar ausente, eles estavam trilhando o caminho do Senhor. Todos os ensinamentos de Paulo, nós vamos ver ele puxando o povo para a humildade, puxando o povo para a humildade. Quanto mais humilde eu procuro ser no trato para com os meus irmãos, para com as pessoas em geral, quanto mais humilde eu procuro ser, mais eu me aproximo dos pés da cruz. Quanto mais eu me humilho, eu me aproximo dos pés da cruz. Eu tenho a oportunidade de falar na igreja, de direcionar a igreja, como estou fazendo aqui, mas eu tenho que fazer isso com zelo e com humildade. Se o Senhor me der o dom de estender a mão aqui e as pessoas serem curadas ou libertas ou acontecer coisas extraordinárias, eu tenho que sair daqui como uma pessoa humilde de que essas coisas aconteceram não pelo meu intermédio, não pela minha vontade, mas pela vontade de Deus, porque todas as coisas pertencem a Ele. E aqui a gente vê Paulo chamando, fazendo elogios aos filipenses, mas também lhes anunciando, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, até isso, irmãos, se nós temos, nós conseguimos desenvolver isso, que é fruto do Espírito. Nós não conseguimos desenvolver sozinhos, temos aprendido nas terças
vezes. Nós aprendemos isso com o Espírito Santo. Por que Paulo insiste tanto nisso? Imagine-se lá na igreja primitiva, a igreja já começa a despontar com um querendo ser melhor do que o outro. Se dentro da igreja primitiva as pessoas estivessem nas mídias sociais, para todo lado, fazendo toda a palhaçada que tem feito por aí, como que o evangelho ia chegar até nós? Não chegaria. Mas o povo foi puxado para a humildade. Então a igreja, ela é uma igreja vencedora, ela é uma igreja missionária, ela é uma igreja transformadora, quando ela volta para os pés da cruz, quando ela se humilha e entende que só pelo mover do Espírito Santo de Deus na vida, nós conseguimos as pequenas coisas, não são as grandes coisas, pastor Júlio, as pequenas coisas, é o amor, a misericórdia, a compaixão, não se pede mais do que isso em nós. Não é um pedido, seja esplêndido, seja espetacular, não erre nunca. Não, a gente não vê o Evangelho pedindo isso. Mas nós vemos um Evangelho nos puxando para os pés da cruz. Por quê? Porque aos pés da cruz é onde está a nossa vitória. Escuta o culto da palavra profética. Qual que é a palavra profética nesse momento? Deus se fez homem para que eu e você estivéssemos aqui agora e entendêssemos que não há exaltação porque o próprio Jesus se humilhou. Como nós vamos achar parâmetro para exaltação se o próprio Jesus, se o próprio Deus se humilhou até a morte e morte de cruz? Morte nenhuma é fácil. Ninguém quer morrer de jeito nenhum. Nem dormindo, né? Não, ninguém quer. Às vezes está mal, no hospital, padecendo. Nós vamos fazer uma oração. Os católicos fazem essa emoção, né? Vamos fazer uma oração aqui para o Senhor dar força, que às vezes uma pessoa está sem força até para morrer. Vamos fazer uma oração para o Senhor dar força. Não tem jeito de orar para curar. Porque ninguém quer enfrentar. Agora imagina um Deus todo-poderoso. Isso aqui é importante, irmão, porque às vezes a gente prega, Jesus morreu na cruz de braços abertos. Não é só isso. Era simplesmente a morte mais humilhante que podia existir, até para os piores dos malfeitores. Não era qualquer um que tinha lá a condenação para a cruz, não era. Havia um agravamento de causas, né? Um agravamento de crimes, para que a pessoa fosse conduzida àquela condição. E o nosso Deus, santo em extremo, né? Amoroso, piedoso, né? Criou tudo que nos cerca, até o próprio ar que respiramos, sem ele a gente não consegue viver. Mas nós humanos o cravamos na cruz. Não foi eu, não foi você, mas foram os nossos antepassados. O cravaram na cruz. Irmão, mas hoje é diferente. Será? Imagina, vamos lá. Imagine Jesus chegando de hoje, nascendo como nasceu há 2000 anos atrás, fazendo as mesmas coisas que ele fez lá em Jerusalém, Israel, ali, na Judéia, na Palestina. As mesmas coisas que ele fez lá, fazendo aqui nos dias de hoje. E qual igreja Jesus entraria para pregar? Tem alguma igreja que aceitaria Jesus pregando nela lá hoje? O que o senhor acha, professor? Não vamos generalizar, que pode ter alguns. Mas se não cuidarmos, irmãos, até nós corremos com ele de não aceitar Jesus pregar na igreja. Por quê? Porque a sua mensagem era revolucionária. Imagina que já estava tudo estabelecido lá, ó. Tudo já estava tudo certinho, é só fazer isso, fazer aquilo, fazer de novo. Aí ele chega e fala, não, isso aqui se encerra em mim. Esquece isso aqui.
Daqui para frente o que você precisa é me ouvir, não é isso? Daqui para frente, ele ensinou para os discípulos isso, para os apóstolos. Olha, esquece tudo isso. Eles infringiam a lei num sábado, curando no sábado uma coisa, ou colhendo um trigo para comer, e aí vinha a condenação e eles ficavam temerosos. Aí Jesus falou: não, esquece, relaxa. Isso aí tudo era só até mim. Daqui para frente, o que importa é vocês me ouvirem. É vocês me ouvirem. Sou eu. É tudo em mim. Vamos lá, nós não perdemos tempo. Completai o meu gozo, versículo 2, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo a mesma coisa. Paulo está dizendo dele aqui, não é de Jesus. Sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo acerca de vós, permaneçam nisso, no amor, na compaixão, né? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Vamos fazer? Vamos. Mas vamos. Está dando contento? Tá. Sai fora, fica de longe e observa. E aí o Espírito Santo vai te orientar o que fazer para desmanchar a contenda. Mas não entre em contenda. Se afaste da contenda. Por quê? A contenda é semente maligna. É o fermento do fariseu. A contenda é o fermento. E o fermento, o que ele faz com a massa? O que ele faz com a massa do pão? Cresce. Então uma coisinha que é desse tamanho assim, ó. Entrou a contenda, a mentira, a fofoca, ele vira um negócio que não cabe dentro dessa igreja, dentro do solo. Entendeu? E não é grande, é só uma coisinha assim, ó. Tinha que ter só arrancado a semente de fora. Você sabe, irmãos, não se vence uma contenda contendendo, se vence uma contenda se humilhando. Nós vencemos uma contenda, na verdade, olha que eu aqui. Mas nós vencemos nos humilhando. E não foi hipocrisia. Não seja hipócrita. Não faça nada com hipocrisia. Seja verdadeiro. Se você está se humilhando, de fato você se humilhe. Se for preciso, deite. Companheiro, se eu deitar aqui e você limpar os pés em mim, é suficiente para pagar a humilhação que você está sentindo por essa causa? Se eu fizer isso, vai resolver? Se for possível, faça. Mas faça com verdade. Por quê? Porque no amor, no evangelho e na graça, não se vive com mentira. Esse é um outro princípio que não pode ser quebrado. Não adianta eu dizer que amo, e aqui pregar, ou estar aqui na igreja ouvindo e dizendo por quê? Não adianta, porque eu estou iludindo a mim mesmo. Porque Deus ninguém se engana. Então não é que eu estou fazendo mal para o irmão ou para a irmã, não. Eu estou fazendo mal para mim mesmo. Porque a Deus ninguém se engana. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. Às vezes eu cuido muito das minhas coisas, um exemplo só. Às vezes eu cuido muito das minhas coisas, mas estou me lixando para as coisas do pastor, para as coisas do Dionísio. Pelo que o apóstolo nos ensina aqui, eu tenho que de vez em quando dar um pulinho, visitar o outro companheiro, tá? Precisa de ajuda com alguma coisa aí. Entendeu? Estender a mão para ajudar o outro. Hoje as pessoas não sabem muito por isso, porque o mundo foi desenvolvendo e cada um cuidando do seu quadrado, da sua individualidade. Mas eu conheço dos dias antes em que, quando nós vivíamos na roça, na simplicidade,
Era muito comum, eu terminava de limpar a minha roça de feijão, com a ajuda do Diolinho, do pastor Souza, do Ivan, não é? Vonei. Eu estava lembrando agora, chegaria agora, esqueci. Eu Vonei. Então todo mundo juntava, né? Rolava matar um porco, as galinhas, um negócio lá, né? E aí depois terminava, ia para a roça dele, em 15 dias limpava a roça de todo mundo. É mais ou menos isso que o apóstolo está falando. Cada um ajuda o outro. Mas hoje nós vivemos um mundo modernizou. E cada um cuida do seu quadrado. Né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Nós falamos na terça sobre o meditar na palavra, né? Sobre procurar meditar. A gente é muito relaxado por isso. Nós precisamos, não é só ler e estudar a palavra, só na hora de pregar, só na hora de ensinar, mas ter um momento de pegar um versículo que seja e meditar nesse versículo e pedir, Espírito Santo, o que o Senhor tem para mim hoje dentro desse versículo? Porque o que o Espírito Santo de Deus tem para você hoje dentro de um versículo não vai ser amanhã a mesma coisa, amanhã vai ser diferente. Por quê? Porque a palavra, apesar dela estar escrita aqui, mas ela é viva. A palavra de Deus é viva e ela se renova a cada manhã. Se pôs o sol, nasceu o sol, a palavra de Deus está se renovando. Se você buscou, ela se renovou para você. Se não buscou, o problema é seu, mas ela continua se renovando para alguém. Então, quando eu não busco, o prejuízo não é do irmão. Quando eu não busco, o prejuízo não é do pastor. Quando eu não busco, não é do padre. O prejuízo é meu. Então, qual é a palavra de profético de hoje? Busque, medite. Não espera coisas mirabolantes acontecer para você começar a fazer a obra de Deus. Não precisa. É do jeito que você está. É na sua simplicidade. Não precisa bater os pés, não precisa virar pirueta, não precisa falar em mistério. Se falar é bom, graças a Deus que fala, mas não precisa. Precisamos falar. O poder não está em você, o poder está na palavra que Deus vai colocar em você para falar. E através disso, Deus vai usar a sua boca para curar pessoas, para transformar vidas. Muitas pessoas estão se perdendo, muitas pessoas se matando, a passos largos, caminhando para o abismo. E nós, na nossa tranquilidade, sem falar do amor de Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que Paulo quer dizer com isso aqui? Paulo está querendo dizer o seguinte: que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Absurdo. Fazer o outro, fecha a conta e passa a reta. Mas ele está dizendo assim: Deus se tornou humano. Aleluia. Deus se tornou humano. E às vezes as pessoas podem entender que é uma heresia, que é uma blasfêmia nós falarmos isso. Mas isso não diminui o poder de Deus. Isso eleva a nona potência e transforma. Porque um Deus, eu me exaltar é fácil, irmãos. Mas alguém que está em cima querer se humilhar para se parecer, não tem jeito, meu Deus. Ninguém, não tem. Por que Deus fez isso? Para mudar a minha vida, para mudar a sua vida, para nos transformar. Aleluia. Para Ele não fazer conosco igual Ele fez com esse pessoal de Coreia. Para Ele não fazer conosco quando nós cometermos os nossos erros com coisas sagradas, de encostar a mão na arca da aliança e
sermos exterminados. É para isso, para que o Espírito Santo pudesse vir morar em mim e em você e fazer obras grandiosas para o engrandecimento do reino de Deus. É para isso que ele se tornou humano. Do contrário, não teria jeito. Como que o Deus que apareceu para Moisés lá no Monte Horebe, na época das tábuas, da tábua da lei, como que aquele Deus do seu esplendor vai habitar em nós? Nem de jeito que é grandão. Por quê? Explodiríamos, viraríamos em milhares de pedaços, pelo esplendor da sua glória, a força da sua glória. Ao passo de Moisés ficar só na fenda da rocha olhando, porque ele queria ver a glória de Deus. Moisés, vou fazer um negócio. Você fica na fenda da rocha e olha, a minha glória vai passar. Você não vai me ver, você vai ver só o esplendor da minha glória. E quando Moisés desce do monte, as pessoas tinham que fazer assim, tampar o olho, porque não conseguiam olhar para Moisés. Era Moisés, um ser humano, não era o Deus Todo-Poderoso. Só o reflexo da glória de Deus que passou por Moisés. E o povo gritava: Moisés, some daqui, Moisés, volta daqui, volta para o monte. E Moisés tem que voltar para o monte. Mas você imagina só, se esse Deus vem morar em você, mas o Deus que passou pelo processo da humilhação, na forma humana, olha que humilhação, esse Deus se tornou humano como um de nós, mortal, cheio de falhas, mas ele se torna humano, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluia! E o que é glorioso é que ele está aqui. Pode estar acontecendo coisas grandiosas, você não está vendo, mas no mundo espiritual está acontecendo, porque bênçãos dos céus estão sendo ministradas sobre as nossas vidas nesse momento aqui, porque Deus está presente nessa reunião. Aleluia! Aleluia! Como nós estamos vendo? Findou? Quase. Versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem. Não bastasse ter sido homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então esse processo de Deus fazer se tornar humano é um processo degradante para um Deus tão grandioso. Mas ele é um processo glorioso para aqueles que almejam, para aqueles que buscam a salvação. Aleluia! Porque foi esse processo que nos redimiu, esse processo que nos salvou, esse processo que nos transformou, esse processo que nos fez caminhar como igreja do Senhor até os dias de hoje. E é esse processo que nos faz herdeiro dos céus. Aleluia! Louvado seja Deus. Então Deus se faz homem e se humilha até a morte, e morte de cruz. Pelo que também, versículo 9, cara, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão debaixo, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus não é usurpador. O poder que Jesus tem, ele não foi usurpado, mas o Pai o elevou sobre todos os nomes.
Não tem. Em cima dos céus, embaixo das terras, debaixo da terra, debaixo das águas, na profundeza dos abismos, não há lugar em que se procure nome superior ao nome de Jesus. E você pode observar que o Apocalipse, o Novo Testamento, mas o futuro nosso da igreja, de toda a humanidade, você não vê mais falar no Deus Pai, mas você vê falar no Cordeiro. Tudo é o Cordeiro, tudo é o Cordeiro. Por quê? Porque com o seu sangue Ele conquistou o direito. Aleluia. E esse direito é extensivo a nós. Aí é que a coisa é maravilhosa, porque o amor de Deus nos alcançou. O amor de Deus nos alcançou. E eu vou te contar um segredo. Não é porque você é bonzinho que nós não prestamos. Aleluia. Porque Ele decidiu nos amar. Decidiu. Pensa assim, com o poder que Deus tem de fazer o já acontecer. Se Ele ia deixar se pendurar no madeiro? Não. Aleluia. Se a humanidade se perdeu em Adão, agora era preciso que um outro homem. Por isso que Deus fez homem, não tinha outro caminho. Era preciso que outro filho viesse para reconquistar de novo a história do relacionamento do Deus Todo-Poderoso com seus filhos, com as criaturas, ó, nas suas mãos. Deus não nos fez para viver perdidos, jogados para o mundo afora, como filhos sem pai. Você tem um dono, que zela pela tua alma. O Senhor te selou com o selo do Espírito Santo para o dia da redenção. Não somos qualquer um, não somos errantes, mas nós temos um país chamado País Celestial. Nós somos feitos de uma matéria especial. Aleluias! Não é porque merecemos, mas é porque o amor dele é grandioso e nos alcançou com sua misericórdia. Aleluias! Não há glória nisso, mas há que nos comover desse amor, há que nos revestirmos dessa bondade, dessa gratidão e trazermos o máximo de pessoas que nós conseguimos. Não é para essa igreja, não é para dizimar aqui, não é para ofertar, é para ir para os céus, é para serem cidadãos celestiais, é para isso. Aleluias! Porque Ele nos fez uma promessa. Eu vou para o Pai, mas vou mandar o Consolador. Vem o Consolador. Eu vou, mas eu vou voltar, porque eu vou lá preparar moradas. E eu vou preparar, e quando tiver tudo preparado, eu volto para vos buscar. Essa promessa é para a igreja do Senhor, não é para Israel. Israel é um outro acerto, é um outro acordo, é uma outra aliança. Mas a nossa aliança, ela é construída pelo sangue do Cordeiro metido na cruz. E nós não temos que fazer nada, é só aceitar o perdão de Deus. Aleluia. Mas nós nos afastamos cada vez mais do Senhor. Por causa do diabo? Não, por causa de nós mesmos. Às vezes o diabo nem está sabendo de algumas coisas. Mas a natureza humana tende a procurar, a se afastar daquele que só quer te trazer o bem, só quer te trazer para perto de Jesus. O caminho, seja ele qual for, que está te afastando de Jesus, ele não é um caminho bem-vindo.
O caminho bom para você é o caminho que te aproxima da cruz. Está te trazendo para a cruz? Está te trazendo para os pés de Jesus? Siga, vai desse caminho. Está me afastando. Estava falando com o Arthur essa semana. Falei assim: ó, você tem que orar um pouquinho. Tem que melhorar, não piorar. Você tem faltado dos cultos. Para ir fazer o quê? Nada. Não pode? Ah, mas tem que estar na igreja todo dia? Não, tem que estar na igreja todo dia, não. Mas vem assim, não estou fazendo nada. Vem para a igreja. Vem cultuar, adorar o Senhor. Ouvir Deus falar. Todo dia Deus fala de alguma forma. Às vezes alguém não fala na palavra, não fala nos louvores, mas alguém cumprimenta na porta. Quando cumprimenta, Deus fala. Deus tem todas as formas de falar. Aleluia. O que há de profético nesta palavra de hoje? É que eu tenho que me parecer com Jesus. Quando eu me parecer com Jesus, eu não me importo com as outras coisas vêm a reboque. Né? Seguir a justiça de Deus, buscar o reino e a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aquele negócio de você ficar, ontem um profeta, o crente está indo lá, tem uma bênção para mim, tem uma bênção para mim. Não é desse jeito, irmão. A promessa é que eu vou aqui caminhando com tranquilidade, sereno, sem preocupar, porque eu estou cuidado e as bênçãos estão vindo, estão me seguindo. Onde eu for, as bênçãos do Senhor vai. Se me plantar no pé da água, eu vou produzir frutos. Mas se me plantar no centro do deserto, eu vou produzir frutos. Por quê? Porque não sou eu. Não sou eu. É aquele que está em mim. Aleluia. Então eu preciso anular a mim mesmo, o ser humano eu, para deixar na dependência de Deus. Ah, mas ele não vai, ele vai te atender. Ele não vai te atender. Confia e caminha. O que eu não posso é ficar deitado eternamente no berço esplêndido ao sol do mar, na luz do céu profundo, e esperar que caia tudo do céu. Isso não. Mas eu acredito, eu confio e eu começo a caminhar. O segredo está na caminhada. O que diz Mateus? Se te convidar para caminhar uma milha, caminhe 500 metros, não? Caminhe 2, 3. Porque onde está a vitória? Está no que você vai fazer a mais. Deixa eu te contar um segredo. Vai acontecer de tudo que você pensar, para você não fazer o bem para o seu próximo, para você não amar o seu próximo. Acontece de tudo. Primeira coisa, toda pessoa que você estender a mão para ajudar ele, ou ele vai te trair, ele vai te ferrar, ele vai fazer alguma coisa contigo. E não é por causa dele. Não é por causa dele. É porque ele está sendo um instrumento de Deus para moldar a sua vida. Para você não se achar o cara, eu ajudei fulano. Não. Você não fez mais do que a tua obrigação como servo do Senhor. Mas o que é importante de tudo? Continue ajudando. Continue estendendo a mão. Continue levando, continue caminhando, levando junto. Tem pessoas que aceitam Jesus e elas caminham sozinhas para o céu. Mas tem pessoas que você precisa carregar ela. Vai na altura do caminho, às vezes você cansa, deixa ela, vai lá fazer outra coisa. Quando você volta, está lá no lugar onde caiu. Você tem que voltar, colocar nas costas de novo e continuar caminhando. E é assim mesmo, está tudo normal. Porque lá no fim da jornada, aleluia, lá no fim da jornada, está aquele que nos prometeu. E Ele é fiel para cumprir nas nossas vidas aquilo que Ele nos prometeu. Aleluia! Glória a Deus! Vamos viver esse Evangelho e procurar viver dessa forma e deixar Deus nos transformar. O que acontece é que nós não deixamos Deus nos transformar. Nós sempre queremos, aquela é a palavra para a Macláudia, é para o Vonei, é para a Maluzia. A palavra não é para mim. Não, eu tenho que aceitar. A palavra é para mim. Sou eu que sou essa porcaria que a palavra está aprontando. A palavra tem essa finalidade, te confrontar. Não é para te expor a vergonha, mas é para que você mude, para que as coisas mudem com você. Deus não reúne o seu povo em vão. Muito pelo contrário, quando Ele reúne, é porque Ele reúne para abençoar. Aleluia! Saia daqui abençoado.
mas abençoe alguém pelo caminho quando você estiver indo também. Dê-lhe um sorriso, um aperto de mão. Oh, Jesus te ama, vai com Deus, Deus te abençoe. E assim a obra é feita. Aleluia. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra gloriosa, guarda no coração, porque Deus fala aquilo que a igreja tem de necessidade. Que Deus abençoe o pastor. Domingo, irmão, nós temos um culto abençoado. Vamos estar todos